Bom dia, Neuza. Tudo bem, querida? Saudade de estar perto, mas que esse tempo aqui possa suprir um pouco a falta de contato mais pessoal, né? O áudio tá bom aí para você, Neuza? Você está conseguindo me ouvir? E ouvir também o hino? Irmão Onésimo, bom dia. Eu vou colocar um microfone para ver se melhora a questão do eco. Se diminui o eco. Bom dia, Lucimar, Dona Otelina, Graça, Lídia, bom dia. Eu queria que vocês opinassem a respeito do áudio, ver se fica melhor. A Neuza disse que estava dando um pouco de eco, então vamos ver se melhora. Se continuar dando eco, eu vou sugerir que os irmãos abaixem um pouco o volume do dispositivo de vocês aí, do celular, do computador, enfim. Talvez diminuindo um pouco o volume aí, melhora também o áudio para vocês. Mas me digam aí, por favor. Eu fiz um teste sem o microfone de lapela e agora eu estou fazendo um teste com esse microfone aqui. A Célia disse que agora está perfeito. Eu espero que continue, né? Estava na minha mão, agora eu prendi aqui na camisa. Vamos ver se fica bom. Agora está bom também, irmão Uli. Irmã Alice, Ei Áurea, presbítero Plínio, Alex, bom dia, bem-vindo. Que bom, graças a Deus. Meus irmãos, acho que eu estou recuperado. A voz ainda está um pouco rouca, mas eu estou mascando gengibre. E a gente sempre soube que é bom, né? E agora, por indicação de várias pessoas e sugestão, eu estou mascando gengibre. Vamos ver se a voz melhora um pouco essa rouquidão, né? Mas vamos lá.
Para vocês que já chegaram, eu quero dar as boas-vindas de novo, cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dizer que foi difícil ficar fora das lives esses dias, né? O melhor era se pudéssemos estar juntos no mesmo ambiente, lendo a palavra, orando juntos, cultuando a Deus, né? Crescendo juntos na graça, no conhecimento de nosso Senhor e fortalecendo ainda mais os nossos laços de amor, de amizade, de comunhão. Mas não é possível ainda, né? Pelo menos para nós aqui em Fernandópolis, né? A Célia me disse que lá em Pancas as missas já começaram, né, presencialmente, com um número reduzido de pessoas, mas já está acontecendo os encontros na Igreja Católica de Pancas com a presença das pessoas. Nós aqui não podemos ainda, né? Mas eu senti falta das lives. E confesso para vocês que assim que o meu resultado deu negativo, porque eles não me ligaram até hoje, eu entendi que eu poderia já retomar as atividades. Eu queria muito. Não estava ainda 100%, mas queria, né? E aí eu recebi mensagens de várias pessoas prevendo, entre elas, uma que a Ieda me mandou, eu falei para ela, e me encontrei com o Leandro ontem ali no centro, e falei para ele também. Falei com ele, sabe quando você está saindo de carro e você coloca a primeira e dá aquela acelerada para jogar a segunda, e de repente aparece na sua frente um guarda e diz assim, e apita e manda você parar? Foi assim que eu me senti com a Ieda esses dias, né? Eu já estava pronto para colocar a segunda marcha e saí acelerando, e ela mandou uma mensagem para mim dizendo que a linha de recuperação não é linear, né? Ela tem uma curva, ela desce, depois sobe de novo, e eu deveria respeitar esse processo, né? Não foi uma mensagem feita para mim, mas se aplicou perfeitamente à minha vida. Eu entendi que era hora de aguardar um pouquinho mais. Então eu fiz a reunião de oração antes de ontem, eu fiz ontem, hoje nós estamos aqui, à noite, se Deus quiser, nós estaremos de volta, né? E amanhã, com a graça de Deus, retomaremos as nossas lives de leitura das Escrituras. Na terça-feira, na reunião de oração à noite, estará comigo o diácono Marcelo, ele já havia aceitado o nosso convite, e na outra semana, um amigo, o pastor André, da Igreja Presbiteriana Jardim Paulista, em Cuiabá. Ele já leu a Bíblia com a gente, eu participei de uma reunião com eles, de oração, e ele vai participar conosco também. Meus queridos, sem mais delongas, né? Já que estamos juntos aqui, vamos aproveitar da melhor forma possível o tempo, orando, lendo a palavra e conversando a respeito da palavra de Deus. Então vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando, tempo de graça, de experimentarmos o cuidado do Senhor em todos os sentidos. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, enfrentamos tribulações, mas o Senhor está conosco. O Senhor tem caminhos claros em meio a tudo isso. Nós é que às vezes não vemos, e não vemos com clareza, mas podemos confiar totalmente no Senhor, que caminha conosco, que muitas vezes nos leva no colo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor para com a minha vida, para com a minha família, para com a vida dos meus irmãos, irmãs, amigos, pessoas presentes aqui nesse momento. O Senhor tem estendido sobre nós a tua mão e tem nos abençoado. O Senhor tem estado com os ouvidos abertos às nossas orações e súplicas e tem nos respondido. Então receba a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. E já que estamos aqui, Pai, queremos pedir ao Senhor uma bênção toda especial para que nos dê graça na leitura da tua palavra, na meditação da tua palavra. Dá-nos a graça de crescermos não só no conhecimento dela, mas na prática dessa palavra santa e bendita. Que tenhamos um compromisso sério com o teu evangelho transformador, poder do Senhor não só para salvar,
mas para modificar completamente a vida daqueles que andam com Jesus em obediência, em submissão. Então ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, a ouvir a Tua voz e a colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida, na nossa família, na sociedade onde nós vivemos, a partir da igreja onde nós congregamos. E que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja conhecido através das nossas vidas. Obrigado pela vida de cada pessoa que está conosco aqui. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor. Pela companhia, mas pelo companheirismo, pelas orações, pela amizade, pelo amor do Senhor, derramado em nossos corações, que nos une a Ti, mas nos une também uns nos outros. Por isso, muito obrigado pela vida de cada pessoa, que de uma forma maravilhosa marcou as nossas vidas com palavras, com orações, com incentivos, com orientações, ó Deus, com demonstração de amor, de carinho nesses últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém e amém. Se você já está com a sua Bíblia em mão, então, por favor, abra na carta de Pedro. Eu quero terminar a carta de Pedro hoje, não vai ser agora de manhã. Vou terminar à noite, agora de manhã nós vamos avançar um pouquinho mais. E hoje eu quero ler com vocês o capítulo 5, os versículos 5, 6 e 7 apenas. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Meus irmãos, eu não sou o primeiro a dizer que a pandemia está nos ensinando muitas coisas, ou nos dando o privilégio de aprendermos coisas novas, mas também a pandemia está nos dando a oportunidade de revermos algumas outras coisas em nossas vidas. Oportunidade de aprender, oportunidade de rever o que a gente já sabe e de repente estava esquecido em algum canto. E a gente precisa trazer de volta com toda a força, porque isso vai passar, nós sabemos disso. E como igreja de Cristo, nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida que evidencia quem nós somos. Nós somos homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho. Se já somos cristãos, se já nascemos de novo. Então nós precisamos evidenciar com as nossas vidas quem nós somos. E a igreja, penso eu, já vinha andando de forma muito displicente, indiferente, parecendo que estava anestesiada e vivendo meio que inconsciente à sua própria natureza, ao seu compromisso com Deus e ao seu compromisso com a sociedade, porque os cristãos, em todo o tempo, são agentes de transformação, porque foram transformados pelo Evangelho. Nem todo mundo tem a obrigação de viver de acordo com a vontade de Deus, mas os cristãos têm essa obrigação, pelo que já receberam, porque já experimentaram a graça de Deus, lidam com o poder do alto, são templos do Espírito Santo, porque já nasceram de novo. Então a igreja precisa, irmãos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição, do povo reunido, eu estou falando de mim e de você,
cada um no seu momento, no seu contexto. Nós precisamos resgatar a nossa identidade e a coragem para vivermos o nosso papel como agentes de transformação no mundo. Somos sal e luz. E Pedro escreve a um grupo, nós ficamos aí 15 dias, né? O último encontro nosso foi no dia 12, não é isso? Vou pegar um calendário aqui, exatamente, foi dia 12 à noite. E eu trouxe uma mensagem aos irmãos falando sobre liderança saudável, que gera saúde e harmonia espirituais na igreja local. Mas Pedro estava falando para um grupo que estava sofrendo muito, um grupo que estava disperso, ele chama de forasteiro, de peregrinos, né? Um grupo que estava fora da sua terra, fora da sua casa, tentando, na verdade, reconstruir a vida, vivendo com dificuldades, vivendo com privações, vivendo sob perseguição e muitas vezes sofrendo agressões, não só verbais, mas físicas também. Muitos viviam ali como escravos. E então Pedro está escrevendo a essa turma e tentando levar alento ao coração deles, fortalecer a fé e a esperança deles, porque ele entendia que mesmo o contexto externo estando um verdadeiro caos, uma verdadeira desordem, a vida interna, tanto no íntimo quanto na convivência da comunidade entre os crentes, essa vida poderia ser harmoniosa e poderia ser muito saudável. Então ele escreve a esses irmãos dispersos, né, espalhados por várias cidades naquele tempo, naqueles dias, né, para orientar a conduta desses irmãos como igreja. E o ponto central era Jesus Cristo, era por causa de Jesus. Por causa de Jesus, ele diz, submetam-se uns aos outros. E ele fala de submissão do cidadão às autoridades, e num contexto diferente do nosso, em que lá as autoridades perseguiam e assassinavam os seguidores de Jesus. Ele fala de submissão do empregado, do escravo, ao seu senhor, ao seu patrão. Ele diz, mesmo quando esse patrão, esse senhor, não for bom e cordato, você precisa se submeter a ele, se você é crente, se você já nasceu de novo, por causa de Jesus. Para que as pessoas, ao olharem para você, possam ver a diferença que Cristo faz na sua vida. As pessoas, ao analisarem a sua vida, possam perceber que você, de fato, é nova criatura. Então, ele escreve a pessoas num contexto adverso, para vivenciar a fé com alegria, com louvor, festejando, realizando celebrações, né? Ele fala da submissão da esposa ao marido, mas fala de um marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja e cuida dessa esposa. Então é uma submissão em mão dupla, um está sujeito ao outro. E aqui nesse capítulo 5, ele dá uma palavra geral para a igreja, por conta dessa visão que eu entendo que ele tem. Fora está um caos, mas dentro pode ter harmonia e boa saúde. Repito, dentro onde? No meu coração, na minha mente, mas no relacionamento, na convivência com os meus irmãos. Então esse capítulo 5, ele termina dando uma palavra a todos que fazem parte da igreja, pensando nessa vida comunitária, marcada pela presença do Espírito Santo e evidenciada nos relacionamentos entre as pessoas.
E no domingo passado, como eu disse, nós falamos sobre liderança saudável. E ele começa o capítulo 5 se dirigindo aos presbíteros, que presbíteros como ele deveria desenvolver uma liderança espontânea, não constrangidos, não obrigados, mas sabendo que foram chamados e capacitados pelo próprio Deus para exercer esse tipo de liderança. E espontaneamente eles deveriam se dar para cuidar dos outros, uns dos outros, para liderar uns aos outros. E uma liderança espontânea, irmãos, gera homens e mulheres, servos de Deus, que servem espontaneamente. Gente que só serve na base do cabresto, provavelmente não aprendeu com alguém que serve espontaneamente. Então, provavelmente, é uma liderança também que serve a contragosto, né? Que, eu não queria nem ter sido eleito para ser presbítero, para ser diácono. Eu sou pastor, mas é porque eu não sei fazer outra coisa. Ou então eu estou nesse ministério aqui porque eu fiquei sem jeito de dizer não para o pastor ou para a irmã que me convidou. Pedro fala dessa harmonia interna, passando necessariamente por uma liderança saudável, que vai gerar saúde na vida dos outros servos e servas de Jesus Cristo. Então a liderança deve ser espontânea, a liderança não pode ser gananciosa, porque líder ganancioso vai gerar ovelhas gananciosas, discípulos gananciosos. Então o que o Pedro está dizendo é, não queira nada só para você. Se você quer alguma coisa, queira para compartilhar, queira para abençoar a vida de outras pessoas. Se você busca alguma coisa, busca para ter o que compartilhar, mas não busque só para você, para que você tenha pelo prazer de ter, para que você acumule pelo prazer de acumular. Então não seja ganancioso, querendo para você, tudo para você, só para você, senão nós vamos gerar discípulos defeituosos também, né? Ele fala que essa liderança também não pode ser autoritária, porque o líder que serve como exemplo, como modelo, que é o ponto seguinte, eu estou comentando ainda os versículos 1 a 4 da última mensagem nossa, para entrarmos na mensagem de hoje, tá bom? Só para relembrar você do que nós falamos no nosso último encontro. Então, a liderança não pode ser autoritária. O pastor, o presbítero, os diáconos, né? O líder de ministério, você que é professor de escola dominical, que é líder do louvor da igreja, você que tem um ministério de cuidar da cozinha da igreja. Meus queridos, eu estou falando de tudo que eu já vivi e já vi nessa minha caminhada. Você não pode agir com autoritarismo, como se você fosse dono de tudo e das pessoas. E que ali o que deve imperar é a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só que não. A vontade boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus. O que deve imperar ali é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para você e para mim, que somos líderes, é que não sejamos mandões. Não somos os donos. Somos servos também. Recebemos de Deus o privilégio, a autoridade para liderar, mas não com autoritarismo. Façamos isso com amor, para gerarmos discípulos que liderem com amor, que servem verdadeiramente ao Senhor e às pessoas que estão com eles, porque aprenderam isso conosco, estão aprendendo isso conosco. E aí ele vai dizer que essa liderança que transforma, que faz bem para a comunidade, que gera saúde e harmonia, é uma liderança modelo, né? Uma liderança modelo. E ele está sempre chamando a gente a olhar para Jesus. Ele diz, mais de uma vez, em toda a sua carta, que Jesus é o exemplo, maior e melhor. Ele chega a dizer, olha, ele deixou pegadas para seguirmos nos seus passos. E é para Jesus que nós olhamos. Primeiramente, é para Jesus que nós olhamos. Mas também, em última instância, é para Jesus que nós olhamos. Mas isso não tira você e a mim de sermos alvos da atenção das pessoas,
e de influenciarmos de forma positiva as pessoas. Tanto é que Paulo chega a dizer: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Precisamos trazer também um pouco de responsabilidade para nós, porque nós somos chamados para fazermos diferença, meus irmãos. E aí, queridos, depois de falar a liderança, o apóstolo Pedro vai se dirigir à igreja como um todo. Ele vai se dirigir à igreja porque, de fato, a igreja tem um testemunho para passar. A igreja tem um ministério a realizar. A igreja precisa, nesse tempo em que Deus está concedendo a ela, estou falando do nosso tempo, né, proclamar as virtudes de Jesus Cristo, apontando o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, ele chama a igreja à sua consciência, porque os problemas externos ou internos podem tirar a gente do foco e desviar a gente do caminho e do objetivo de vivermos uma vida para a glória de Deus, fazendo diferença aqui e agora. Né? Então ele se volta para a comunidade como um todo, a partir do versículo 5. E ele vai frisar exatamente os relacionamentos. Pedro já falou de relacionamento entre os irmãos, na sociedade, com Jesus, o tempo todo da sua carta. De empregado com patrão, de casamento, e agora ele volta de novo a focar nos relacionamentos, para que a gente consiga superar o caos externo, as crises, as dificuldades que vêm de fora, mas aquelas que poderão surgir dentro, e surgem aqui na nossa cabecinha, surgem no nosso coração, surgem nos nossos relacionamentos, dentro da igreja e dentro da família. Então, ele diz que é possível você ter uma vida harmoniosa e saudável, apesar de viver crises, dificuldades, lutas, problemas, passar por tempestade, ter noite escura na vida, ter deserto, ter vale, ter pandemia. Ele diz que é possível ter uma vida harmoniosa e saudável, principalmente uma vida comunitária, harmoniosa e saudável. E ele vai nos chamar a atenção aqui para o relacionamento entre nós, entre os irmãos. Veja, o versículo 5, você pode olhar para a sua Bíblia, se você tiver com ela aberta, e se não, abra. Vai te fazer bem ler o texto e olhar para essas palavras inspiradas, que é poder de Deus para nos salvar e para transformar as nossas vidas. Então, depois de falar com a liderança, ele vai falar agora com a igreja como um todo. Ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Meus queridos irmãos, o foco aqui é relacionamento entre as pessoas. Relacionamento entre as pessoas. Então, ele dá uma atenção especial aos jovens, mas ele fala com todos. Você prestou atenção nisso? Ele começa o texto dizendo aos jovens, mas lá na penúltima linha, ou no meio do versículo, ele diz: cingi todos. Todos. Não só os jovens, mas todos. Mas veja, ele faz um pedido veemente. Do mesmo jeito que ele começou o versículo 1 no capítulo 5, fazendo esse pedido insistente, veemente aos presbíteros, ele faz agora aos jovens e a todos na comunidade, e a todos os irmãos. Por que ele está se dirigindo aos jovens e a todos? Ele está falando para a igreja. Mas de onde vêm as pessoas que fazem parte da igreja? As pessoas vêm dos seus respectivos lares. As pessoas vêm de uma vida muito mais intensa na sociedade secular. As pessoas vêm para a comunidade cristã
com influências da mídia, com influências de personalidades artísticas, do esporte, com influências de educadores. Essas pessoas vêm para dentro da comunidade. A liderança tem que estar preparada para acolher e liderar essas pessoas. Mas eu entendo que a igreja trabalha em parceria com o lar. Assim como eu entendo que a escola é uma parceira do lar. Eu poderia citar outras organizações, mas eu sou pastor, então estou falando da igreja. A igreja trabalha em parceria com as famílias, com o lar. Mas esses jovens que devem se submeter à liderança, não só aos presbíteros, mas às pessoas mais velhas, e mais velhas aqui, eu entendo que não é só mais velhas no fator idade, mas também mais velhas na experiência de fé. E os jovens aqui significam exatamente os mais novos, tanto os mais novos em idade, como também no aspecto da fé. Então, nós precisamos nos submeter às pessoas com mais experiência no caminho em que a gente está trilhando agora. Tenham elas mais idade do que nós, ou não. Às vezes são até mais novas, mas já andam por ali há mais tempo. Então, Pedro está dizendo para os jovens, se submetam aos mais experientes, se submetam aos mais velhos. De onde esses jovens vêm, irmãos? Esses jovens vêm de todos esses contextos que eu mencionei, mas especialmente de dentro dos seus próprios lares. E quando eu falo de trabalhar em parceria, igreja e família, é parceria mesmo, mas a responsabilidade primeira é da família, de cuidar dos seus. Então, jovens, ou crianças, adolescentes e jovens, aprendem primeiramente dentro de casa com os pais. E normalmente, isso é regra? Claro que não, graças a Deus que não. Há exceções. Mas normalmente, a gente se demonstra dentro da igreja rebeldia, incapacidade de se submeter, de obedecer, de acatar. A gente está normalmente reverberando atitudes e procedimentos aprendidos dentro do lar. Normalmente. Graças a Deus que tem exceções. Eu conheço pais rebeldes com filhos muito crentes. Conheço pais crentes com filhos rebeldes. Mas nós não podemos deixar ao acaso. Nós precisamos influenciar positivamente, mesmo porque fomos chamados para sermos sal e luz. Deus assim nos tornou, sal e luz, agentes de transformação, de mudança. E isso começa no contexto familiar. Mesmo porque, se a criança, o adolescente e o jovem não aprende com os pais, e a gente tem uma liderança na igreja que é modelo, que não é autoritária, mas precisa agir com autoridade, que tenta não viver para si mesmo, que tenta liderar de forma espontânea, de boa vontade, essa liderança vai chamar num momento ou no outro essa criança, esse adolescente ou esse jovem à consciência. Se ele está reverberando um comportamento esquisito, que não deve fazer parte da conduta cristã, porque se tem algo que não deve existir dentro da igreja, da comunidade da fé, é conflito entre as pessoas. Existe. Precisamos trabalhar isso, mas muita coisa pode ser evitada se nós, dentro dos nossos lares, fizermos a nossa parte, vivendo de forma coerente com o evangelho que transforma as nossas vidas. Eu conheci uma pessoa, meus irmãos,
ela está viva ainda, ele está firme na igreja, mas os filhos cresceram, e todos, uma família grande, todos abandonaram o evangelho, abandonaram a igreja. E um dia, visitando ele, ele me disse assim: pastor, a culpa dos meus filhos estarem fora da igreja é minha. É minha. Não foi uma vez nem duas que eu fui para a igreja brigando com a minha esposa, brigando com eles. Não foi uma vez nem duas que voltamos da igreja, eu brigando, ou eu criticando o pastor, criticando a pregação, criticando os irmãos dentro da igreja, falando muito mal. Não foi uma vez e nem duas que na nossa mesa de refeição eu investi tempo para denegrir um líder da igreja, um presbítero, um diácono. Então, eu sou o único culpado, pastor. Sofro muito, já pedi muito perdão a Deus por isso. E não vejo como trazer meus filhos de volta para a igreja. Porque eu falei muito mal dessas pessoas, desse ambiente. Qualquer coisa que eu fale agora, eles, de forma dura, direta e clara, eles dizem para mim: o senhor quer que a gente volte para esse ambiente onde o senhor mesmo diz que as pessoas não prestam? O senhor quer que a gente conviva com esse tipo de gente? Já contei para vocês aqui, numa das lives, de um líder da igreja, que depois de uma palestra que eu ministrei para os jovens, ele falou para a filha dele assim, que naquele momento estava com 15 para 16 anos. Ele falou: esse pastor aí é muito radical e antiquado. Não precisa levar muito a sério o que ele faz, o que ele fala. Resultado, irmãos, a filha dele é tudo menos comprometida com Deus hoje. Não leva Deus a sério, não leva a igreja a sério. Então, muitas vezes, e há exceções, graças a Deus, estou repetindo isso pela quarta ou quinta vez, porque tem exceções, mas muitas vezes os nossos filhos reverberam na igreja, na escola, na sociedade, no clube, no trânsito, o que veem em nós os seus pais. Então, Pedro está dizendo: olha, não pode haver conflito entre as gerações. Então, os mais jovens, seja de idade ou na fé, precisam se submeter aos mais experientes, aos mais velhos. E submissão, eu já falei para vocês também numa outra mensagem aqui mesmo, Pedro trabalha muito essa ideia de submissão na sua carta, é uma decisão deliberada de se colocar sob a autoridade de alguém. Pedro está dizendo que os jovens precisam fazer isso, os menos experientes precisam fazer isso, decidir se colocar sob a autoridade de alguém, de baixo, sob. Aqui está o mais velho ou mais experiente, aqui está o mais novo ou menos experiente, sob, para que esse aqui cuide desse aqui, para que você seja cuidado de fato, né, e possa haver harmonia nos relacionamentos. Então, essa submissão dos mais novos, dos jovens, ela precisa existir para que haja harmonia, para que haja um ambiente saudável. Mas é só entre os jovens e os mais velhos, mais experientes? Não, ele fala de todos. O verso 5 diz: cingi todos de humildade. De humildade. Meus queridos, uma das causas de problemas de relacionamento é exatamente a soberba, o orgulho, a prepotência. Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos chama a trilhar o caminho da humildade. Isso não significa ser bobo. Presta atenção nisso. Mas significa que você não pode ficar olhando para você mesmo como se você fosse melhor do que todo mundo. E, ao mesmo tempo, olhando para os outros como se eles fossem piores ou as piores pessoas do mundo. Não tivesse o que ensinar para você, não tivesse importância alguma na sua vida,
Porque tem, mesmo aquelas pessoas com as quais achamos que não podemos aprender absolutamente nada, elas têm o que nos ensinar, irmãos. Nós não podemos desprezar quem quer que seja. E a relação entre as pessoas, a Bíblia diz que deve ser regada de humildade. Por quê? Porque mesmo tendo alguma coisa, mesmo tendo um nome, mesmo tendo uma família importante, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma boa formação, mesmo tendo boa saúde, a Bíblia diz que essas coisas e outras mais que você puder pensar, que você tem, que você olha e diz, isso é um privilégio, isso é uma bênção, a Bíblia diz que essas coisas não foram concedidas a você, porque tudo que você é e tudo que você tem veio de alguém, veio de Deus. Aprendemos pelas Escrituras que não são os nossos braços, as nossas mãos, que nos dão a vitória, mas é o Senhor. A riqueza, a prosperidade vem dele, irmãos. A capacidade de trabalhar, de pensar, de tomar decisão, a sabedoria boa é aquela que vem do alto, que nos faz não só conseguir as vitórias, mas usar as vitórias para a glória de Deus. Porque quem faz isso, quando experimenta uma derrota, também glorifica a Deus. E aprende com as derrotas. Mas a Bíblia diz que tudo isso que nós chamamos de privilégio, de bênção que a gente tem, não é para a gente olhar para a gente como melhores do que os outros. Ah, eu tenho isso, então eu sou melhor. Ah, eu sou assim, então eu sou melhor. Eu fui criado assado, então eu sou melhor. A minha família é essa, então eu sou melhor. Não. Isso foi dado a você para você abençoar a vida de outras pessoas. É um privilégio. É uma dádiva. Veio do alto para você. Então, mesmo tendo o que você tem, mesmo sendo quem você é, sendo humanamente mais do que algumas outras pessoas, tendo humanamente mais do que algumas pessoas, a orientação bíblica é que nós precisamos nos colocar como servos uns dos outros, para abençoarmos a vida uns dos outros. Quem recebeu mais tem mais responsabilidade. Quem tem mais experiência tem mais responsabilidade. Quem tem mais dinheiro tem mais responsabilidade. Quem tem mais saúde tem mais responsabilidade. Não é? Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade para cuidar dos que têm menos saúde, do que têm menos conhecimento, dos que têm menos dinheiro, dos que têm menos poder. Então, Pedro chama os jovens à submissão, mas fala com todos para que eles estejam cingidos, vestidos de humildade. O próprio Senhor Jesus se vestiu de humildade. Lembra? Quando ele se enrolou numa toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, ele disse para eles assim, olha, bem-aventurado não é quem sabe isso. Bem-aventurado é quem pratica essa importante lição que eu estou passando para vocês. Conta-se que os escravos, eles amarravam no próprio corpo um tecido branco para eles ficarem distinguidos dos homens livres da época. Um período da história, então os escravos eram identificados por esse tecido branco preso no corpo. A ideia aqui é a mesma, cingir, vestir-se de humildade. Então é amarrar, atar a humildade no corpo para que a gente fique, de fato, identificado com Cristo, que vestiu essa toalha da humildade, esse manto da humildade. E sendo o Senhor e Deus de toda a glória, foi lavar os pés dos seus discípulos. A ideia de Pedro é: amarrem a humildade em vocês, bem firme, bem ajustado, para que vocês sejam identificados com Jesus Cristo e com pessoas que são servas
de fato e de verdade. No trato uns com os outros, não só com as autoridades, não só no âmbito social, como ele já orientou, profissional, mas dentro de uma comunidade de fé, de uma comunidade fraterna, sejam humildes. E ele diz por que isso? Ele diz por que isso? Ele diz que é porque Deus resiste aos soberbos. Se você não for humilde, você vai ter Deus como seu adversário. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes, ele diz, Deus concede a sua graça. E tem um comentarista que diz que talvez Deus resista ao soberbo, porque Deus odeia a soberba. Deus odeia a soberba. Foi a soberba, meus irmãos, que fez com que Lúcifer se transformasse em Satanás. Foi a soberba que fez com que Eva comesse do fruto lá no Éden. A soberba precede a ruína, mas a humildade recebe graça de Deus e conduz à glória. Porque aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. No tempo oportuno de Deus, Deus vai exaltar aquele que se humilha e que se coloca como servo, pronto, disposto para servir voluntariamente, espontaneamente, decisão pessoal. Por mais que as pessoas olhem para mim e achem que eu sou alguma coisa, eu quero me colocar como servo. Eu vou me submeter, como se os meus irmãos, como se as pessoas fossem superiores a mim, para servi-las. E não vou fazer isso por imposição. Vou fazer isso porque eu entendo que o meu Jesus fez isso e deixou pegadas para eu seguir os passos dele nesse caminho da humildade, do serviço e da submissão. Mas vamos para frente. Pedro fala do relacionamento entre as pessoas, para que mesmo que o caos esteja instaurado fora ou no íntimo de cada um, ele diz, olha, a vida pode ser saudável, a vida pode ser harmoniosa. Sua vida pode ser organizada internamente, pode ser organizada no ambiente onde você vive. E ele foca nos relacionamentos. Agora ele vai falar do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Veja o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Não tem nada que reflete mais nossa soberba e o nosso orgulho do que não orar, do que não depender de Deus, do que não glorificar a Deus. Eu estava ouvindo um vídeo de um pastor conhecido, o reverendo Sebastião Arruda, e ele estava falando da oração. Como essa força poderosa, esse privilégio maravilhoso que Deus nos deu, e ele disse que ele sente pena das pessoas que não usam esse recurso, que não usa mais a oração, que não vai mais para Deus em oração, que não dedica um tempo à oração, né? Tempo específico, mas tem também uma vida constante de oração rendida completamente a Deus, entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele cuida de fato de tudo e de todos, e você deve viver essa consciência, conectado com Ele por meio também da oração, ou especialmente da oração. E a falta de oração, irmãos, reflete essa soberba. Quando nós não oramos, a mensagem que estamos passando é que a gente não precisa. Não precisa de Deus. Não é? Para que eu vou orar?
se eu sou poderoso e posso resolver todos os meus problemas, se eu posso cuidar sozinho da minha empresa, da minha família, da minha igreja. Mas quando eu oro, eu me humilho, eu me quebranto, eu me diminuo para exaltar aquele que deve ser engrandecido, que tem todo o poder e que sem ele nós realmente nada podemos fazer que vá permanecer trazendo alegria para a nossa vida, bênção para a nossa casa e, acima de tudo, glória para o nosso Deus. Né? Então, há uma soberba em muitos crentes, há um orgulho em muitos crentes que não oram, que não dedicam tempo, irmãos, para falar com Deus. Entendendo que Deus é poderoso para fazer ainda hoje o impossível acontecer. Que o braço de Deus é um braço forte para salvar, para guardar, e das mãos dele ninguém pode tirar. E o meio de você ir para lá é buscando o Senhor com toda a humildade, reconhecendo a grandeza, o poder, a soberania dele, a santidade dele e se adequando no que depender de você às exigências dele para a sua vida, como filho, como servo, como santo, que existe para a sua glória, para a glória dele, para fazer diferença no mundo. Então, nós somos chamados aqui à humildade no plano horizontal, da relação uns com os outros, mas somos chamados também à humildade no plano vertical. Precisamos nos humilhar também diante de Deus. Falando de oração, um exemplo clássico das Escrituras é a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Né? Ambos subiram ao templo para orar. E um deles, o fariseu, olhando para o outro ali, dizia: eu não sou como esse ali. Eu sou assim, eu sou assado, e começou, né? Descrever as suas qualidades, as suas virtudes, inclusive virtudes espirituais, e o outro, por sua vez, diz que ele não ousava levantar os olhos e apenas dizia: Deus, ser propício a mim, que sou pecador. E mesmo quando nós não pecamos, nós somos pecadores. Mesmo quando a gente não tem a lembrança de um ato, de uma palavra, de um pensamento. Que pode ser apontado como pecado, ainda assim nós somos pecadores, nós continuamos sendo pecadores por conta da nossa natureza. E vivemos diante de um Deus todo santo e precisamos confessar a Deus o nosso pecado, precisamos pedir perdão a Deus o tempo todo, irmãos. O tempo todo. E ele dizia: ser propício a mim, eu sou pecador. E o outro se achando, né, a última cereja do bolo. Aí Jesus disse que o fariseu que se exaltou não foi nem ouvido por Deus, o outro que se humilhou desceu para sua casa justificado, aprovado e abençoado por Deus. Mas nós estamos falando de relacionamento. Pedro não chama relacionamento. Ele fala de relacionamento entre as pessoas, colocou um pouco de atenção nos jovens em relação aos mais velhos, ou nos menos experientes em relação aos mais experientes. Agora ele fala dessa relação com Deus, mas ele fala da relação conosco mesmo. Ele fala no versículo 7, lançando sobre ele, sobre Deus, não é? Toda ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Meus queridos, aqui Pedro está falando de relacionamento conosco mesmo, relacionamento com os outros, a esfera horizontal, relacionamento com Deus, na esfera vertical, no plano vertical, mas é também relacionamento conosco mesmos. Então, eu preciso estar bem com Deus, eu preciso estar bem com o outro,
mas eu preciso estar bem comigo mesmo. E Pedro fala dessa questão da ansiedade. Jesus falou a respeito disso, Paulo falou a respeito disso, e Salomão falou a respeito disso em Provérbios, né? E agora Pedro também diz para a gente prestar atenção nesse mal que às vezes nos assola, e é um mal que atinge a todas as pessoas, ricos e pobres, cultos e ignorantes. É um mal presente que pode, em muito, interferir no nosso relacionamento uns com os outros e no nosso relacionamento com Deus. Mas nós precisamos cuidar disso. E como que nós cuidamos disso? Pedro diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, não apenas parte dela, para podermos descansar no Senhor e termos com Ele e para a glória dele uma vida de quem está firmado realmente nas promessas do Senhor, para termos uma vida com os nossos irmãos, servindo com tranquilidade, sabendo que tem alguém cuidando de nós. Então Pedro fala que a ansiedade precisa ser removida. Ele usa a palavra lançar, talvez um ato de força, determinação, pegar e jogar de nós, né? Jogar sobre Deus. Sobre Deus. Eu estava lendo a respeito de ansiedade e um dos autores disse que a ansiedade ela é prejudicial porque ela não nos ajuda a resolver o problema de amanhã, ou o possível problema de amanhã, não é? E ela tira a nossa paz no presente. Então, além dela não resolver aquilo que está nos preocupando, ela nos inquieta agora, nos desassossega agora. E é interessante que a palavra ansiedade, o termo grego traduzido para nosso português, significa estrangulamento. É como se você estivesse apertando o próprio pescoço, sufocando a si mesmo, tirando a sua capacidade de respirar. Eu vivi isso há uma semana atrás, a crise respiratória que eu tive sábado retrasado, né? Irmãos, como é difícil, como é complicado isso. Imagino, né, quão terrível tem sido para as pessoas acometidas do Covid, sem condição de respirar, tendo que usar os respiradores disponíveis aí nas instituições de saúde. Em alguns lugares não tem pessoas que têm perdido a vida por isso. A ansiedade é como se você estivesse se estrangulando, limitando a sua capacidade de respirar, apertando o seu próprio pescoço. Então isso precisa ser tirado de você e colocado sobre Deus, porque não resolve o seu problema futuro e ainda tira de você a paz no presente. E outra, ansiedade é evidência de incredulidade, sabia? E incredulidade é pecado. A incredulidade nega o amor de Deus. Quando você, como crente, anda ansioso, agitado, inquieto, tirando de você o privilégio de um relacionamento em paz com Deus e com as pessoas, você está agindo como um incrédulo. Você está negando o amor de Deus por você, você está negando a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus. Jesus, quando falou de ansiedade, ele estava falando lá de comida, bebida, vestimenta. Ele diz assim, olha, os gentios, olha bem, os incrédulos, é que se preocupam com todas essas coisas. Quanto a vocês, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, no lugar da ansiedade, o modo de arrancar a ansiedade sobre nós e lançar sobre Deus, é trilhando o caminho da busca pelo reino
de Deus e da justiça de Deus. Quando nós investimos o nosso tempo nessa busca, irmãos, não tem espaço para ansiedade, porque nós vamos nos colocar debaixo daquele que nos exalta, daquele cuja mão é poderosa e tem cuidado de nós. E não é só de vez em quando. O salmista vai dizer que ele cuida na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Então, você quer viver uma vida saudável, internamente, com Deus e com as pessoas? Coloque-se voluntariamente sob a autoridade de Deus, sob a autoridade daqueles que Deus colocou sobre a sua vida para cuidar de você. E olhe para dentro de si e veja se você não é um crente vivendo como se não fosse. Porque a ansiedade está tomando conta da sua vida e está dirigindo os seus passos e as suas decisões. Por que tudo isso? Porque nós somos sal e luz da terra, chamados para influenciar. Somos agentes de transformação no mundo. Por que tudo isso? Porque Deus assim planejou e ordenou. Porque Jesus Cristo foi enviado, irmãos, para buscar e salvar o perdido. Nós estávamos perdidos e fomos achados. E assim como ele foi enviado, ele diz, ele também nos envia para fazermos diferenças e sermos agentes de transformação. Então, levemos esse exemplo de vida às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, aos irmãos menos experientes na fé, a começar dentro da nossa casa. Levemos às pessoas o exemplo de uma vida humilde na presença de Deus, sabendo que é Ele que em tempo oportuno vai nos exaltar. Levemos o nosso testemunho, influenciando pessoas a descansarem em Deus, não se deixando dirigir pela ansiedade, pelo desespero, mas vivendo com paz e tranquilidade no coração, sabendo que Deus cuida de nós e Ele tem cuidado muito bem daqueles que são dele. Precisamos influenciar positivamente a nossa geração e deixar um legado, irmãos, para que esses que foram influenciados por nós influenciem as gerações vindouras no caminho de Deus, no modo de Deus, para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado pela sua presença e paciência em me ouvir, em estar comigo aqui. Que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que você esteja se preparando para a volta da igreja, mas vivendo já os princípios do Evangelho transformador que alcançou a sua vida. E que o seu compromisso com a igreja local não seja apenas com um compromisso com uma instituição que fornece para você serviços religiosos, mas que o seu compromisso com a igreja local seja a evidência clara de que você está em Cristo, vivendo no Espírito, e a partir da igreja, que é uma agência de treinamento e de serviço, você esteja se colocando a serviço de Deus, servindo pessoas, hoje, agora. Porque se nós não fizermos isso agora, meus queridos, mesmo quando voltarmos com as programações presenciais, a gente não vai fazer isso. E talvez refletindo o que estávamos vivendo antes da pandemia. É hora de aprendermos coisas novas, mas é hora de repensarmos o que Deus já nos ensinou, o que estávamos fazendo com aquilo que Deus já havia ensinado a nós, os seus servos, a nós, os seus filhos e filhas. Então, que Deus te abençoe, que você viva uma vida altamente comprometida com Cristo e com a palavra de Cristo e com a missão de Cristo no mundo. Em nome de Jesus. Quero orar por você e pela sua família. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de falar com o Senhor,
na companhia de tantos irmãos e irmãs, gente amada pelo Senhor, a gente que, como eu, também é pecadora, tem dificuldade muitas vezes de ouvir e obedecer a tua voz. Então, dá-nos a graça de sermos tocados pelo teu Espírito e de andarmos na tua presença em obediência, em submissão, nos submetendo também àqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Acima de tudo, entendendo que somos servos e humildemente devemos andar por esse caminho, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, não vivendo como senhores, como dominadores, mas de fato como servos, com o coração disposto, ó Deus, para servir, tomando decisões que glorifiquem o teu nome e que abençoem a vida das pessoas, mesmo que muitas vezes tenhamos que abrir mão de nós mesmos, de interesses pessoais e particulares, para a glória do Senhor, para a edificação dos crentes, para a salvação dos perdidos. E ajuda-nos a lidarmos, ó Deus, com o problema da ansiedade, da inquietação que muitas vezes toma conta da nossa mente, do nosso coração, diante das lutas e das dificuldades. Que possamos, sim, priorizar o teu reino em nossas vidas, buscar o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça, viver honrando o Senhor com as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e assim podemos descansar nas tuas mãos, sob o teu cuidado, sob a tua proteção, sob a tua bênção, porque em tempo oportuno, no momento certo, o Senhor é quem vai dar a solução, o Senhor é quem vai trazer a resposta, o Senhor é quem vai abrir a porta. No momento certo, o Senhor é quem vai nos exaltar, é quem vai nos elevar da situação em que de repente estamos vivendo e que tem gerado aflição, tristeza, dor, sofrimento, ansiedade, ó Deus. Então, livra-nos de vivermos uma vida ansiosa, nos fazendo duvidar do teu amor, do teu cuidado, do teu poder, da tua soberania, da tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe assim a minha vida, abençoe assim a minha família, abençoe assim os irmãos e irmãs que estão conosco aqui nessa manhã. Para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, bom domingo, bom almoço. Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês, da família de vocês, e até a noite, se Deus quiser. Estamos de volta, graças a Deus. Obrigado pelas orações, viu? Pelo carinho, pelas muitas mensagens, muitas telefonemas. Obrigado mesmo pelos conselhos todos, né? As orientações. Obrigado mesmo. E estamos juntos. Vamos continuar orando e buscando ao Senhor e nos abençoando mutuamente. À noite, 19h30, mensagem aqui de novo. Amanhã, se Deus quiser, reunião de oração de manhã, interna aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia, e leitura bíblica à noite. Em nome de Jesus, nós vamos retomar amanhã. Tá? Beijos. Fiquem com Deus.